E aí galera, você está na Sociedade do Board Game? Meu nome é Guilherme Oliveira, mas antes disso eu vou pedir que você se inscreva no canal, se você ainda não é inscrito, aperte o sininho para receber todas as nossas notificações, vai nas nossas redes sociais, Facebook, Instagram, também dê aquela curtida lá, deixe seu apoio para esse canal galera, isso ajuda muito a gente a crescer. E agora nós estamos também com página na Ludopedia. O link de todas as redes sociais, inclusive da Ludopedia, vão estar aqui na nossa descrição. Você pode entrar lá e dar aquele curtir para apoiar aí o canal. Temos também que lembrar que a Caverna Jogos apoia este canal. É com o Bruno o melhor atendimento do Brasil. Sua coleção está meio ultrapassada, tá faltando jogo igual a minha aqui, ó. Então vai lá com o Bruno na Caverna Jogos. Escolha lá seu board game. Você vai poder pagar ele parcelado, as melhores formas de pagamento. Tem desconto no à vista, tem frete grátis dependendo do valor da sua compra e da sua região. O melhor atendimento, a melhor negociação é com o Bruno na cavernajogos.com.br. Essa série de hoje que nós estamos começando vai ser chamado Shelf Review. Por que Shelf? Shelf é uma brincadeira que o pessoal faz com shelf, de prateleira em inglês, e com selfie, onde nós mostramos a nossa coleção, tiramos uma foto da nossa coleção. Então nesse programa eu vou fazer o review da minha coleção. Não estou falando de jogo que está hypado, não estou falando de jogo que explodiu aí, eu estou falando de jogos que eu gosto, jogos que estão na minha coleção. E para começar, nesse primeiro programa eu vou fazer aqui um review sobre esse jogo aqui, galera, que eu curto muito e eu acho que ele é pouco falado, que é o Between Two Cities. Um jogo que vem aí pela Stone Myers Game, não é do Stegmaier, é do Ben Hossett e do Matthew O'Malley. Um jogaço, espero que vocês curtam. Antes de eu falar sobre ele, vamos ver aí quais são as regras do Between Two Cities. Eu já deixei montado as cidades como se elas estivessem no final da partida, porque elas sempre terminam em uma cidade 4x4. Sempre terminam em 4x4, beleza? Qual que é a ideia do jogo? No final da partida, você só vai pontuar pela cidade que tiver menos pontos das duas suas. Uma cidade você vai fazer com a pessoa da sua direita e outra cidade você vai montar em colaboração com a pessoa da sua esquerda. É um jogo meio cooperativo, mas da mesma maneira que você quer ajudar aquela cidade a ter uma pontuação boa, você também não quer que ela pontue demais, porque se ela pontuar demais, que é a sua outra cidade, você não vai conseguir marcar muito pontos por ela, você vai marcar pontos pela outra. Então imagina o seguinte, essa cidade aqui no final da partida me deu 60 pontos, e essa aqui no final da partida me deu 44 pontos, por exemplo. E eu marco no final do jogo pontuação pela minha menor cidade. Então na verdade eu vou fazer 44 pontos e não 60. Agora, imagina que quem está fazendo aqui comigo, Pequim, que está fazendo essa cidade junto comigo, chegou e fez 60 pontos por essa cidade e 62 pontos pela outra cidade dela. Porque você montou uma cidade com duas pessoas. Ela vai marcar pontos pela cidade de 60 e não pela de 62. Com isso, ela está ganhando de mim. Então você tem que tentar achar esse equilíbrio em pontuação pelas duas cidades. O desenrolar do jogo é simples. Você vai receber 7 peças no começo da partida, dessa tipo aqui, que são essas peças básicas. Vai escolher 2 peças, uma para cada cidade, pegar o resto e passar para o seu amiguinho da esquerda. Seu amiguinho da esquerda depois vai pegar esse montinho, você também vai receber um outro montinho de quem está vindo da sua direita, vai escolher mais 2 peças e assim vai desenrolando até sobrar uma peça. Quando sobrar uma peça, a gente descarta ela. Na segunda rodada, nós vamos fazer um draft escolhendo 2 peças dessas duplas aqui de 3. A terceira que não for nossa escolhida vai ser descartada. O que a gente tem que observar é o seguinte, nessas peças duplas, elas podem estar nessa direção, em colunas, que no caso linhas, ou colunas. Então, se ela estiver em coluna, ela tem que ser colocada em coluna, ela não pode ser virada ou colocada de cabeça para baixo, sei lá. Ela tem que ser, você tem que colocar essa cidade nessa direção aqui. Mesma coisa para as que estão em linha, se você quer colocar ela assim, você tem que colocar ela assim. Você não pode girar a peça para qualquer outro lado. É o nosso exemplo aqui, por exemplo, que eu tenho essa peça que está aqui, ó. Ela tem que ficar dessa maneira. E essa aqui também está dessa maneira, tá vendo? Depois que fez esse draftzinho aqui, foi uma peça para cada cidade, você vai fazer novamente um draft com
as peças simples, as peças básicas. Mas dessa vez você vai girar para a sua direita. Então você vai escolher 2 peças, passar o resto para a direita, vai receber um montezinho vindo da pessoa da sua esquerda, vai escolher mais 2 peças, passar o resto para a direita, sobrando uma peça a gente descarta. Como que funciona cada peça no jogo? As pontuações variam de peça por peça. Então, por exemplo, as peças azuis. As peças azuis, quanto mais peça azul eu tiver na minha cidade, mais pontos eu faço. Então, por exemplo, se eu tiver 2 peças azuis, eu faço 3 pontos. Agora, se eu tiver 5, eu já faço 15. Mas pode ser peças azuis espalhadas na cidade inteira. E se elas estiverem ainda conectadas com um barzinho aqui, por exemplo, com uma dessas peças vermelhas, elas me dão 1 ponto bônus. Então, aqui eu tenho 1 ponto bônus, mais 1 ponto bônus aqui. Sempre que tem uma azul conectada com uma vermelha, adjacente a uma vermelha, eu ganho 1 ponto bônus. As amarelas funcionam da seguinte maneira. Se eu tiver amarelas em colunas ou linhas, eu marco pontos por elas. Então, por exemplo, nessa coluna aqui eu tenho 3 peças amarelas, elas vão me dar 10 pontos. No máximo 4. Não tem como eu ter mais que 4 peças amarelas em linha e colunas, porque é o tamanho da cidade, que é 4 por 4. Então você tem que pensar nisso. Agora, imagina que eu tenho, por exemplo, aqui, ó, eu tenho 2 peças amarelas ali, e elas duas juntas estão me dando 5 pontos, e as peças isoladas aqui, ela sozinha me dá 2 pontos também. As peças vermelhas é um set collection. Eu tenho garfinho, eu tenho cervejinha, eu tenho música e eu tenho cama aqui. Beleza? Quanto mais desenhos diferentes eu tiver na minha cidade, mais pontos eu faço. Então, por exemplo, nessa cidade aqui que eu tinha aí, ó, 3 desenhos diferentes. Deixa eu ver aqui, esse desenho aqui diferente. Eu tinha 3 desenhos diferentes, eu estou marcando 9 pontos. Aqui embaixo mostra sempre a pontuação e mostra como que pontua. Então eu estou fazendo esses 9 pontos porque eu tenho 3 desenhinhos desses diferentes. Agora imagina o seguinte, numa mesma cidade eu tenho 2 camas. Eu vou escolher uma cama para juntar com outra peça para me fazer, que por exemplo, 2 eu faço 4 pontos e essa marca 1 ponto sozinho. Além disso eu tenho o parque. Como que o parque funciona? Eu pego as peças e tenho que interligar elas. Elas não precisam estar em colunas ou linhas igual nas peças amarelas. Elas só precisam estar interligadas. Quanto mais peças de parque interligadas, mais pontos eu faço. Acima de 5 peças de parque, eu só faço 14 pontos. Não tem como passar de 14 pontos. Então, tem que tomar cuidado com isso. Não adianta você colocar 6, 7, 8, 9, 10 peças de parque, que você não vai aumentar tanto assim sua pontuação. Agora a gente tem aqui a fábrica. Como que a fábrica pontua? No final da partida, quem tiver mais fábricas na cidade, igual por exemplo, a cidade que tem 3 fábricas, essa aqui tem uma fábrica só. A cidade com mais fábricas vai ganhar 4 pontos de vitória, 4 pontos de vitória, 4, para cada fábrica na sua cidade. A segunda colocada em fábricas vai ganhar 3 pontos de vitória para cada fábrica e as demais ganham 2 pontos de vitória para cada fábrica que tiver na cidade. Se não tiver fábrica nenhuma, você não ganha nenhum ponto para aquela fábrica. A última maneira de pontuar é a casa. Como que a casa funciona? Para cada tipo de peça que eu tiver na minha cidade que não seja a casa, por exemplo, peças vermelhas, verdes, azuis, amarelas e cinzas, eu multiplico o valor da casa. Então, por exemplo, se eu tenho 5 cores diferentes na minha cidade, cada casa vai valer 5 pontos. Se eu tenho 3 cores diferentes na minha cidade, cada casa vai valer 3 pontos. Então, eu vou somar. Então, por exemplo, essa aqui tem 5, então é 5 pontos dessa casa, 5 pontos dessa, tem 10 pontos de casa nessa cidade. Outra coisa que tem que atentar nas casas é o seguinte. Se a casa estiver adjacente a uma fábrica, ela vale somente 1 ponto. Isso mostra o seguinte. Se você coloca uma área residencial do lado de uma área industrial, você desvaloriza aquela área residencial. Com isso, essa área vale somente 1 ponto. Vocês viram aí as regras? Viram que o jogo é bem legal. Ele é totalmente diferente desses outros jogos de tile placement. Eu adoro jogos de tile placement. Eu tenho vários jogos. E eu quero até mostrar vários desses, porque é uma mecânica que eu curto muito. Junto com a mecânica de alocação de trabalhadores, talvez seja a mecânica que eu mais goste. E esse jogo é totalmente diferente dos tile placements aí convencionais, das colocações de peças convencionais que nós estamos acostumados, igual Carcassonne da vida. Eu adoro esse jogo. É um jogo que eu queria falar há bastante tempo sobre ele. Ele veio parar na minha mão de uma maneira meio inusitada. Eu assisti um vídeo do Stegmaier, que ele deu uma entrevista para o Tabuleiros BR.
Entra aí, galera, Tabuleiros BR, essa entrevista é sensacional, vou deixar o link aqui embaixo para vocês também, o canal é muito bom. Entrei, assisti essa entrevista, era um design que eu achava muito legal, porque no começo da minha coleção eu peguei o Viticulture e achei o jogo sensacional, conheci o cara, depois eu peguei a Euforia, e aí, assistindo essa entrevista dele, ele falou que o melhor jogo para ele, da Stonemaier, era o Between Two Cities. E eu fiquei assim, eu falei, preciso pegar esse jogo, tem que testar. Primeiras vezes que o jogo viu mesa, já foi sensacional. A galera curtiu bastante o jogo. O jogo é leve, o jogo é gostoso, o jogo é rápido demais, somente 3 fases. Dá pra galera entender, tem que ter um pouquinho de matemática, pra você ficar pensando, mas a parte de negociação é sensacional. É um jogo gostoso, não é um party game, é um euro e você pode jogar esse jogo com muita gente. É de 1 a 7 pessoas e quanto maior a mesa e mais mesa cheia, mais legal fica o jogo. A grande diferença dele é que ele é meio que um cooperativo. Você tem que fazer a cidade com a pessoa do lado. Então você não pode nem descuidar do qual que é a cidade que a pessoa está fazendo também com as outras pessoas, nem nas cidades que você está fazendo. Porque se você deixa a pessoa, por exemplo, crescer muito numa outra cidade e ficar tranquilo de você estar deixando aquela cidade com você está expandindo, ela vai marcar muito pontos por aquela. Enquanto a sua outra vai ficar baixa. Então você tem que criar um equilíbrio, também tomando cuidado sobre o equilíbrio que os seus parceiros estão nas outras cidades deles. Por causa disso, se você não toma cuidado, eles vão poder crescer muito a outra cidade e deixar você crescer livremente a cidade que está fazendo com você para marcar ponto por ela. Porque você marca no final ponto somente pela cidade com a menor pontuação. Eu adoro esse jogo. A negociação, eu adoro jogos de negociação. Você tem que negociar, você tem que discutir com seu parceiro, falar, olha, pera aí, essa peça não, essa peça aqui está dando muito ponto, essa peça encaixa a outra. Isso aí é sensacional. Outras coisas que eu acho que no jogo é muito bem balanceado. A maioria das peças é um set collection. Você tem que colocar mais aquelas quantidades de peças para poder ganhar mais pontos no final. Temos peças, por exemplo, igual a fábrica. No final da partida, você ganha pela quantidade de fábricas que você tem um multiplicador. Mas é muito perigoso você colocar muita fábrica no começo do jogo. Porque depois você fica sem lugar para colocar, por exemplo, escritórios. Se você bloqueia uma peça vermelha, aquelas de bares ali, com uma fábrica, você não vai poder colocar um escritório do lado para fazer aquele ponto bônus. Isso aí também é sensacional. Às vezes você não quer o ponto bônus, você quer manter a pontuação da cidade baixa, você não vai colocar um escritório do lado ali de nenhuma. E acho que a peça que eu mais gosto nisso tudo é a casa, justamente por isso. Às vezes sua cidade está fazendo muito ponto. Se você pegar e colocar mais uma, por exemplo, se você colocar mais uma peça amarela, sozinha ela te dá 2 pontos. Se você coloca uma peça azul, ela pega no mapa inteiro, que é o escritório, e aí você vai fazer aquelas 7 collection e vai fazer mais ponto ainda. Então, quando você tem que controlar, por exemplo, a pontuação que a sua cidade está fazendo, você pode pegar uma peça de casa e colocar ela do lado de uma fábrica e ela vai valer 1 ponto. 1 ponto é a menor pontuação do jogo para uma peça. Dessa maneira, você controla quanto que aquela cidade está fazendo ali de pontuação para não ter aquele boom e se perder da outra cidade. Isso é sensacional. Não tive a chance de jogar com a expansão. Eles falam que a expansão desse jogo deixa ele sensacional, deixa um jogo totalmente diferente. E eu tenho muita vontade aí de testar ela também. Isso aqui é outra coisa que eu acho sensacional no jogo. Vem um deck de cartinhas, um deck automata, galera. O jogo pode jogar de 1 a 7 pessoas, porque ele acompanha um deck automata, daquele estilo Scythe, daquele estilo Viticulture, que os jogos da Stonemaier Game fazem muito bem. O automata vai te falar quais peças que tem que entrar ali, aonde que elas vão entrar, o que você tem que dividir, e você vai fazendo aquela divisão para tentar fazer uma cidade com uma boa pontuação. Tem umas regras do automata, não vou explicar todas aqui, mas o automata do jogo funciona e é bem legal. Além disso, vem esse outro deck aqui que eu acho muito legal, que é um deck para você escolher a posição dos jogadores na mesa. Por quê? Para não ficar aquela panelinha de 100% com fulano, porque dá certo com ciclano, o casalzinho sentar, você pode pegar esse baralhozinho que eles mandaram aqui, ó. Vem, sei lá quantas cartas que vem umas 15 cartas. E você vai tirar uma carta e vai ler, por exemplo, olha, isso aqui você tem que colocar a letra alfabética da cidade de nascimento. Né? A cidade que a pessoa nasceu em ordem alfabética vai ser a região na mesa. Aqui para nós não sei se daria tanto certo, porque a maioria da galera é de Belo Horizonte, seria muito B ali, mas é uma maneira legal de você tentar descobrir onde cada um vai sentar na mesa. Para finalizar, galera, meu veredito final sobre o Between Two Cities é aprovado com certeza. Eu adoro esse jogo, como eu disse mais de uma vez nesse vídeo. Para mim,
ele é um jogo muito legal para entrar em uma coleção de pessoas que curtem a mecânica de tile placement. Curtem também essa pegada de gerenciamento. Dá para jogar ele no modo mais hardcore, que é aquele que ninguém conversa, discute pontuação nem nada. Ou você pode jogar no modo mais leve, onde você pega o tabuleiro de pontuação e pontua a cidade a cada final de rodada. Dessa maneira, mesmo as pessoas que não conseguem ficar fazendo conta de cabeça demais da cidade para ficar analisando, conseguem fazer uma análise rápida ali entre um turno e outro para decidir que tipo de coisa vai colocar na cidade. Deixa o jogo extremamente mais fácil, mais divertido, mais casual. O outro modo, você tem que ficar fazendo as contas de cabeça, pensando no que vai entrar ali e tal, negociando. É um modo que eu prefiro, mas vai de cada um. Para mim, é um jogo de 1 a 7 pessoas, sensacional para todos os públicos. Aprovo demais o Between Two Cities. Valeu, galera. Aquele abraço. Lembre-se de se inscrever aqui no canal, curtir nossas mídias sociais e fique de olho aqui na Sociedade do Board Game para os nossos próximos vídeos. Aquele abraço e boa jogatina!